Oi, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa revista Edição Adulto Betel 2022. A lição 12 com o tema Visões do Afastamento e o Retorno da Glória de Deus. Olha, uma lição impactante, forte, com um tema objetivo para a sua vida espiritual. Eu me chamo Félix Freitas, congrego na Igreja Assembleia de Deus Monte Sinai, pastoreada pelo pastor André. Ficamos aqui no bairro Tiradentes, na rua Vitória, uma congregação humilde, pequena, mas com coração enorme e cheio da presença de Deus. Querendo fazer uma visita a nós, você será muito bem recebido. E somos filiais da Igreja Assembleia de Deus Paraíso, que fica aqui em Nova Iguaçu, bem na curva do Paraíso, Nova Iguaçu. Ela é presidida pelo pastor Elias, nosso amado pastor Elias, homem de Deus. Você também querendo fazer uma visita, será muito bem recebido. Sem mais demoras, vamos para a nossa lição? De março de 2022, lição 12, Visões do Afastamento e Retorno da Glória de Deus. O objetivo da lição é mostrar que Deus não habita no meio da impiedade, ressaltar que a glória de Deus não se negocia e ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. Irmãos, desde o começo até agora, penúltima lição, sempre focando isso, santidade e relacionamento de Deus, relacionamento com Deus, relacionamento em Deus. Isso é muito importante. Deus quer, deseja, anseia relacionar com o ser humano. Tópico 1. A glória de Deus. Antes de refletirmos sobre as visões de Ezequiel, do afastamento e retorno da glória de Deus em relação ao Templo de Jerusalém, no presente tópico abordaremos sobre alguns dos significados da expressão glória, no hebraico e grego. A glória de Deus revelada em sua natureza, revelada em Jesus Cristo. Nós vamos aqui no tópico 1 saber o que é glória e como a glória de Deus como a glória foi revelada em Deus e em Jesus Cristo. No tópico 1, glória, alguns significados da expressão. Irmãos, conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, Dicionário James Strong e o Dicionário Vine, entre outros, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Há termos que não têm explicações, palavras para expressar, porque é muito íntimo de Deus. E a palavra glória, divinamente falando, não tem palavras que dê para expressar. Eles encontraram algumas palavras, humanamente falando, que eles conseguiram expressar, que tem um sentido daquilo que produz peso, aquilo que impõe, aquilo que produz consideração. E vários textos no Antigo Testamento, aqui vai dizer, no último tópico, que eles trazem que é comum a manifestação da glória associada ao tabernáculo e ao templo. Nós vemos lá que quando foi criado o tabernáculo em Israel, se manifestou a glória de Deus. Houve aquele fogo que desceu e consumiu o holocausto. Então o fogo santo, o fogo da presença de Deus passou ali a ficar presente no tabernáculo. E quando foi criado por Salomão o templo, a presença, a glória de Deus ficou ali também presente, ali também, preencheu o santo ali, o tabernáculo. Então, nós vemos que no Antigo Testamento há duas ênfases nisso, o tabernáculo e o templo, a glória de Deus ali está presente. E nessa lição também vemos sobre isso, que a glória de Deus vai se... Tópico 1.2, revelada em sua natureza. Após ter a garantia de que teria a presença divina, Moisés pediu para ver a glória de Deus. A resposta de Deus faz referência à bondade, misericórdia e compadecimento. Irmão, no finalzinho que fala, a glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeição. Falando de outra maneira, nosso Deus é glorioso por natureza. Nosso Deus é glorioso por natureza. A sua característica máxima é glória. Ele é glorioso. Ele é maior do que tudo. Então, nosso Deus, quer ver a glória de Deus? Sinta a presença de Deus, que ali você já tem a glória de Deus. Ele é glorioso por natureza. Tópico 1.3. Revelada em Jesus Cristo. O Verbo, a Palavra, o Filho unigênito, tornou-se carne, ser humano, e habitou, tabernaculou, viveu, morou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Como descrito no tópico acima,
Quando Deus revelou sua glória a Moisés, não foi somente em resplendor e nuvem, mas revelando o seu caráter, grande em beneficência e verdade, amor e fidelidade. Irmãos, Jesus Cristo é a própria personificação da glória de Deus aqui na terra. Ele é a própria junção, ele é a própria criação, é a própria natureza da glória de Deus aqui na terra. Ele estava presente, ele está presente, ele habita em você. Então a glória de Deus é presente na sua vida. Cheio de graça e de verdade, manifestou sua glória nos sinais e em sofrimentos e crucificação. A glória de Deus é Jesus Cristo aqui na terra. Ele foi o tabernáculo vivo aqui na terra. Assim como teve o tabernáculo lá no Antigo Testamento, Cristo foi o tabernáculo aqui na terra. Ele habitou entre nós. Eu aprendi que a glória de Deus pode ser melhor descrita como manifestação visível dos seus atributos, caráter e perfeição. Em outras palavras, nosso Deus é glorioso por natureza. Irmãos, tópico 2. Abominações do povo no templo. Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, atentando para a associação com a santidade de Deus, no presente tópico abordaremos abominações cometidas pelo povo de Israel no templo. Mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, resultando no afastamento da glória de Deus. Tal reflexão deve contribuir para nos mantermos vigilantes e fiéis em todo o tempo. Vamos aqui nesse tópico abordar sobre as abominações que os sacerdotes, que os habitantes do templo estavam fazendo contra Deus. Então isso aí sirva, como diz aqui o nosso comentarista, né, que nós possamos refletir para mantermos vigilantes e fiéis em todo o tempo. Você é o templo do Espírito Santo, então se mantenha firme e fiéis para não ter abominações, coisas que causem tristeza no Espírito Santo, que habita em você, né? Então, no templo de Deus. Tópico 2.1. Ídolos e criaturas acima do Criador. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo e ele vê a imagem dos ciúmes, a imagem de ídolos. É possível que seja a imagem colocada por Manassés, apesar de ter sido removida posteriormente, contudo parece que voltou. Foi destruída por Josias e outra vez foi construída. Além da imagem, pinturas de répteis e animais em lugares escondidos no templo. Irmãos, quero aqui chamar a atenção sobre esse rei Manassés. Ele chegou a colocar, adorar, né, o deus Moloque, que fazia oferendas, sacrifícios de crianças. E alguns dizem, os teólogos, que os próprios filhos desse rei Manassés foi oferecido em holocausto, oferecido em oferendas, em sacrifícios para esse deus Moloque. Isso irritou muito, provocou muita ira de Deus. Aí você pode falar, mas irmão Félix, eu não faço isso, eu não adoro imagens, eu não tenho ídolos, eu só sirvo a Deus, eu sou fiel, eu sou crente, eu sirvo a Deus no templo de coração. Irmãos, quantos ídolos modernos você tem colocado acima do seu Criador, acima de Deus? Quantos ídolos? São redes sociais, são livros, são séries na televisão, são programas de TV. Quantos ídolos? Jogadores de futebol, artistas de cinema, quantos ídolos você tem colocado acima do seu Deus? Tem deixado de ir para a igreja, tem deixado de ler a Bíblia, tem deixado de meditar em Deus por estar gastando seu tempo, seu conhecimento, seus olhos, o seu dia a dia com esses ídolos modernos e deixando Deus de lado. Medite sobre isso. Você é um templo do Espírito Santo e nós vemos que Deus, ele chega e leva o profeta para uma parede, manda derrubar a parede, e atrás dessa parede tinha uma porta. Quando ele abre, ele vê esses sacerdotes adorando esses deuses escondidos. Quantos pecados escondidos você tem aí dentro do seu templo, que somente você e Deus sabe? Você colocou uma porta trancada, você colocou uma parede na frente para que ninguém veja. Na rua, na igreja, no teu serviço, você é uma pessoa santa, exemplar. Mas no seu íntimo, lá dentro, escondido, atrás da parede, atrás da porta trancada, você está adorando outros deuses, coisas que abominam a Deus. E Deus está vendo, para Deus nada é escondido. Tópico 2.2. Interesse pessoal e material acima de tudo. A seguir, o profeta é levado para ver mulheres no templo do Senhor, porém chorando por Tamuz. Irmãos,
Aí depois de sair dessa porta que ele vê sacerdotes escondidos, adorando imagens, ele é levado para outra porta onde tem mulheres chorando pelo Deus, um D minúsculo, Tamuz. Era um deus sumério, que era visto como um caçador, que dava fertilidade, da caça, da fertilidade, da agricultura, e as pessoas lá, né, pagãs, adoravam esse deus, e elas acreditavam que ele, no final do ano, ele morria e ficava lá, se encontrava com a deusa, aí depois procriava-se aí outro deus que seria ele, que renovava, e assim, várias crenças, e com isso elas choravam como se fosse o luto desse deus. Era uma cerimônia que tinha desse deus Tamuz. Irmãos, essas pessoas deveriam estar adorando a Deus, apesar do seu sofrimento, apesar da sua dor, estavam ali sendo corrigidas por Deus, em vez de se voltarem para Deus, estavam procurando outro Deus falso, coisas que entristeciam a Deus, derramando seu pranto em deuses falsos. Olha a diferença. Vamos ver que antes, Ana, ela derramou sua lágrima onde? No altar, perante Deus. E Deus, vendo o seu choro, respondeu a sua oração e deu um filho para ela, para aquela mulher estéril. E essas mulheres, em vez de estar derramando suas lágrimas para Deus diante do altar, estavam derramando para falsos deuses. Quantas vezes você tem chorado, derramado sua lágrima para a pessoa errada? Tem chorado o seu problema, a sua dor para a pessoa errada? A partir de hoje, comece a derramar sua lágrima, comece a derramar o seu problema para a pessoa certa, para Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele pode solucionar o seu problema. Amém, irmãos? Glória a Deus! O tópico 2.3 vai falar da irreverência e indiferença. O profeta foi conduzido para o pátio interno e viu homens de costa para o templo e voltados para o oriente, adorando o sol. No tempo de Josias, sacerdotes que queimavam incenso ao sol foram destituídos. De costa para o templo, ó só, irmãos, entre o pórtico e o altar, lembra a postura de irreverência e indiferença. Estavam no templo em uma área destinada somente a sacerdotes, mas não estavam adorando aquele que tinha enchido aquele lugar com a sua glória. Naquele lugar, deveriam estar chorando e clamando ao Senhor por misericórdia. Assim como tinha esse Deus, um D minúsculo, como sempre abrevio, né? Tamuz, uma das suas referências, né, que seriam o Deus Sol, seria a mãe dele, representada como o Sol, e eles estavam ali adorando. E havia aquele sincretismo, né? Uns adorando, as mulheres chorando por Deus Tamuz, e o sacerdote lá adorando o Sol, prestando culto para ele. Irmãos, eles estavam dentro do templo e viraram as costas para o altar e foram adorar outro Deus. Muitos de nós, eu, estou lá no templo e estou de costa para a presença de Deus. Estou com o meu pensamento no jogo que não acaba. Estou com o meu pensamento no meu serviço amanhã, na condução, que hora que eu vou acordar. Estou com o meu pensamento no meu salário, se eu vou ter aumento ou não. Estou com o meu pensamento em político A, político B. Estou com o meu pensamento sobre o filme indecente. Estou com o meu pensamento em outras coisas e não com o pensamento maior, com o meu coração para adorar Deus. Eu estou voltado para Deus, voltado para o templo e prestando culto para outra divindade, que não é o nosso Deus, aquele que merece todo o culto, toda a glória, toda a honra. Reflita sobre isso, irmãos. A partir de hoje, passe a guardar o teu pé quando entrares na casa de Deus e passe a estar de corpo, alma e espírito por completo, 100% ao culto de Deus, adorando Ele completamente. Eu aprendi que, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, o povo de Israel cometeu abominações no templo, o que resultou no afastamento da glória de Deus. Mesmo que eles possuíssem a revelação da palavra de Deus, eles conheciam. Eu lembro de um hino, irmãos, que tocava muito fácil sobre isso, que aquele que conhece a palavra de Deus e dá as costas é muito difícil, porque ele já conhece a palavra, ele sabe, ele está desviado, é muito difícil ele retornar, porque ele já conhece a palavra de Deus e fez pouco caso. É difícil, eu sei disso. Eu, pessoalmente, sei disso. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, porque o que provocou o afastamento do templo e resultou no afastamento de Deus, da glória de Deus, foi isso. Eles conheciam a revelação da palavra, mas fizeram pouco caso da revelação da palavra. Tópico 3. Afastamento e retorno da glória de Deus. Tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultaram no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, como visto na lição passada,
Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado e ouviu uma voz: este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Agora nós vemos que Deus se afastou, mas aqui tem uma promessa do retorno da sua glória. Tópico 3.1. Afastamento da glória de Deus. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorreu aos poucos. Aqui houve um comentário, que ao invés de sair das esferas de menor para as de maior santidade, a glória divina parte das esferas de maior para as de menor santidade. Sai do Santo dos Santos para o limiar da entrada do templo. Irmãos, que coisa forte! A glória de Deus começou a se afastar do lugar mais alto, do lugar mais santo, mais próximo de Deus, para as esferas menores. Olha só, saiu do Santo dos Santos para o átrio, para o pátio, foi para a porta do templo, para a cidade, partiu lá para o monte, ficou lá no monte. Quando retornou foi também assim, do monte para a cidade, veio e entrou no templo. Quantas vezes pastores, líderes, permitem o afastamento da glória de Deus? Ela vai se afastando, vai chegando nos membros, se afasta da presença, da congregação, da comunidade de Deus. Não permita isso. Irmãos, assumamos nossa responsabilidade. Em outras lições aqui falou sobre isso, da responsabilidade do pastor, da responsabilidade do ministro. Devemos assumir nossa responsabilidade. Somos líderes, somos espelhos da obra de Deus aqui na terra, na sua comunidade, na sua igreja, no seu templo. Assuma a sua responsabilidade como líder na obra de Deus. Aqui no final, no último parágrafo, tem um comentário bem forte. As iniquidades separam o homem do relacionamento de Deus. A iniquidade separa o homem do relacionamento de Deus. Não permita que as iniquidades te separem do relacionamento com Deus. Tópico 3.2. O retorno da glória de Deus. Após a visão do novo templo, a glória de Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente. Lembremos que o profeta já tinha visto que estava sobre o monte, ao oriente da cidade, e entrou no templo. Tal descrição lembra Êxodo 40:34, 1 Reis 8:11. Glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar a restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Irmãos, Deus, Ele continua interessado em relacionamento contigo, em restauração. Não importa como está a sua vida, não importa como está a sua casa. Deus pode restaurar, Deus quer restaurar. Abra a porta, permita que Ele entre. Não esconda a sujeira, permita que Ele veja a sujeira e faça a reforma. Permita que Ele veja o buraco na parede, não coloque um quadro, nada tampando. Permita que Deus faça a reforma que tem que ser feita na sua vida, na sua casa, no seu viver, no seu tempo. Tópico 3.3. Impacto e resultado no povo de Deus. Após enfatizar a estrutura do templo e a volta da glória de Deus, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo. A mensagem enfatiza lançar fora tudo que contamina. A lei do templo está intimamente ligada à santificação. Irmãos, lançar fora aquilo que contamina, aquilo que gera abominação a Deus. A lei do templo, a lei de Deus, a lei do templo está intimamente ligada com a santificação. Se santifique, busca Deus. Sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. Santifica, não vive só de aparência. Seja santo, assim como Deus é santo. Podemos resumir algumas lições com as seguintes expressões: lançar fora o que contamina, priorizar a santificação, restaurar e manter o relacionamento com Deus. Mais uma vez, relacionamento com Deus. Eu aprendi que as abominações praticadas no templo resultam no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado. Conclusão. Chegou ao fim. Conclusão. Deus, em sua soberania, decidiu revelar-nos a sua glória e deseja habitar com o seu povo. Tal plano foi plenamente manifestado em Jesus, que veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Assim, todos que estão unidos a Cristo recebem a graça necessária para um viver santo e agradável a Deus. Você não é capaz de viver a santidade, mas com Cristo Jesus habitando em você, você sim é mais do que vencedor e é capaz de viver a santidade que Deus deseja que você viva. Irmãos, eu só tenho que acrescentar uma coisa.
Deus é luz, Deus é amor, Deus é santo. E Ele de maneira nenhuma vai querer habitar em odres sujos, velhos. Ele vai limpar. Deus é luz, Ele não se compactua com trevas. Deus é glória, Ele não divide sua glória com ninguém. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele acerta a linha para escrever perfeitamente, como sempre Ele é, perfeito por linhas também perfeitas, por linhas consertadas. Então permita hoje que Deus conserte a tua vida para que Ele possa escrever uma nova história, uma história certa, uma história verdadeira, uma história de vitória. Esqueça o que ficou para trás, esqueça o passado, não importa. Importa é o agora, é o seu passo. Eu te convido nesse momento, entrega a sua vida a Jesus, que Ele estará escrevendo uma nova história. Um final super feliz. Eu te convido nesse momento, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai maravilhoso, estamos nesse momento aqui, meu Pai, reunido em Tua presença e agradecemos por o Senhor estar entre nós. Assim como Tua palavra diz que se tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali está presente. Ó, meu Pai, que essa lição possa estar tocando em nossos corações, fazer morada e gerar frutos. Que possa haver restauração e retorno da Sua glória nas vidas de todos que estiveram aqui buscando a Tua presença e saber mais de Ti, meu Deus. Seja conosco, meu Pai Celeste, durante nosso caminhar. Que nós possamos estar sempre firmes e constantes, buscando, meu Deus, a perfeição de Te adorar. Isso que eu Te peço e agradeço. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. É bom conversar com o Pai, né? Irmãos, então não falte a EBD. 9 horas, domingo, sempre tem uma igreja que tem uma escola bíblica que você possa estar aprendendo mais de Deus, aprendendo mais da sua palavra. E não falte a EBD, vem para a EBD, porque a EBD é você.